Então vamos lá, a terceira parte. Aqui vamos começar já pensando em um conceito importante, numa discussão interessante e que depois nos levará a uma estratégia de comunicação, que é a seguinte. Normalmente as pessoas elas não gostam muito de receber ordens. Isso depende, nós brasileiros principalmente. Então, as pessoas elas têm uma certa tendência a achar ruim, mesmo que ela seja contratada para isso. Então, ela trabalha numa empresa, se o chefe chega e fala, eu quero que você faça isso, daí ele já fala, nossa, mas isso só fica mandando em mim, eu não aguento mais essa empresa. Se eu não tivesse parcelado meu celular em 24 vezes, ele ia ver só. Eu ia embora agora. Por quê? Mesmo dentro de uma relação ali de trabalho, as pessoas elas entendem que o outro não deve mandar, mas ele deve no máximo pedir. Isso é um tipo, né? Isso a gente percebe que é mais ou menos assim que acontece no Brasil, diferente de outros países, de outros lugares. Porque quando a pessoa recebe uma ordem direta, aquilo parece um pouco arrogante. Onde que então queremos chegar no seguinte ponto, tá? Lembra que eu falei que o quanto mais direto, claro e objetivo, melhor? Isso continua, isso é verdade, né? Para que a gente faça uma boa produção de um texto comercial, de um e-mail, de uma carta. Mas ao mesmo tempo, nós temos que tomar todos os cuidados necessários para que esse texto, essa carta, esse e-mail, ele consiga atingir os seus objetivos. Então, se você às vezes ser muito direto, muito objetivo, pode parecer aparentar arrogância. E tem uma estratégia para minimizar isso, que é justamente a pergunta direta. Então, um exemplo. A pessoa vai pedir, né? Vai pedir para alguém, né? O chefe vai pedir para alguém para que faça um relatório. Ele vai chegar assim, Maria, quero o relatório na minha mesa amanhã cedo. Daí a Maria fala, nossa, olha como fala comigo. Talvez ela não, claro, né? Dentro de uma relação de trabalho, né? Poderia ser normal isso, mas ela poderia se sentir ofendida. Olha, só fica mandando em mim. Então, olha só a estratégia que interessante. O chefe ele pode pedir a mesma coisa de uma outra maneira que vai surtir o mesmo efeito. Que ele poderia não simplesmente pedir, mas ele poderia fazer uma pergunta para ela. Maria, você pode me entregar o relatório amanhã cedo? E alguém pode falar assim, mas ela vai falar que não. Depende. Continuamos dentro de uma relação de trabalho. Ela sabe que ela tem funções, ela tem obrigações na empresa. E também acontece o quê? Abre a possibilidade dela falar, olha, amanhã cedo eu não consigo. Talvez não dará tempo. Daí, às vezes, é isso que o chefe precisa para, às vezes, avisar o cliente, olha, vamos remarcar a nossa reunião? Vamos fazer outro dia? Então, tudo isso é possível. Agora, se ele chega e fala simplesmente para ela, olha, eu quero o relatório amanhã cedo. E só falou, e ela não falou nada. Daí chega no dia, cadê o relatório? Não tá lá. Cadê a Maria? Também não apareceu, conjuntivite. Acontece, né? Vocês já devem ter ouvido falar de casos assim. Então, a pergunta direta, ela abre a possibilidade para a resposta do outro. Ela tira um pouco essa ideia de parecer, né, arrogante. E você abre mesmo para uma conversa. E é melhor dentro de uma empresa saudável que haja esse tipo de comunicação do que simplesmente uma imposição sobre um tema. Então a pergunta direta, mesmo nos e-mails, ela é muito interessante. Você vai estar tratando com o fornecedor, ao invés de falar, quero que você entregue isso amanhã tal hora.
Você pode perguntar, olha, você consegue entregar isso amanhã a tal hora? Daí ele vai abrir para conversa. Ah, eu não consigo por causa disso ou daquilo. Ah, sim, eu consigo, ok, beleza, né? Agora você coloca desse jeito, às vezes a pessoa, ela já é terceirizada, foi contratada por um outro, ela não tá nem tão preocupada com isso. Ela vai falar, não gostei do jeito que falou comigo. Vou entregar quando eu quiser. Então, mesmo para um fornecedor que teoricamente ele teria, né, ali um contrato, uma obrigação, a pergunta direta ela pode ser uma estratégia extremamente interessante, tá bom? Então, não deixem de utilizar essa estratégia, é muito interessante. Então vamos lá, continuando. Então aqui tem algumas convenções, o que seria inadequado, impróprio, né? E o que seria adequado, apropriado. Então olha só, isso aqui, né, é mais ou menos o que nós conversamos. Você não colocar, por exemplo, ficamos no aguardo de suas notícias e tentar já resumir. Aguardamos notícias. Em data de ontem chegou às minhas mãos, apenas recebi ontem. Permita que nos coloquemos à sua disposição, conte conosco. Desejamos recomendar-lhes que, recomendamos-lhes que. Então, são formas de tentar deixar o texto um pouco mais claro, um pouco mais direto, um pouco mais objetivo. Ok? Então, aqui mais algumas. É com prazer que recebemos seu pedido, apenas recebemos, né, seu pedido. Ontem chegou-nos às mãos seu telegrama, recebemos seu telegrama. Ninguém recebe hoje em dia praticamente telegrama mais. Por intermédio desta, comunicamos-lhes, apenas comunicamos-lhes. E perceba que ainda assim mantém-se uma formalidade, né? Olha só, verifique o que você não deve usar, tá bom? Não deve usar, olha só o não ali, ó, não deve usar. Então vamos lá, ó. Anexo apresente o pedido, né? Então não utilize, porque se está anexo pode ser apresente, você não vai anexar numa outra coisa que vai mandar separado. Estamos anexando, né? Tente usar só um verbo, anexamos. Rogamos a vossa senhoria, também usar o rogamos é mais do contexto religioso, né? Não deve ser, não é necessário, use o solicitamos. Anexo segue, use um ou outro, ou anexo ou segue, os dois pode parecer, né? E redundância, ok? Também, né, não use venho pela presente, venho por intermédio desta, venho por meio desta. Por quê? São expressões desnecessárias, assim como nós já conversamos. Olha só também o que não devemos utilizar. Sendo que nos oferece para o momento. Quando a pessoa vai lá no final da carta, ela coloca isso, parece que ela não tinha mais nada para fazer, né? Então, era o que eu tinha para oferecer no momento, tem mais nada para fazer, né? Se não tem como, se você não sabe como finalizar, coloque apenas um atenciosamente, né? Outra coisa que é desnecessário, colocar estamos à disposição. Pessoal, pense o seguinte, depende, claro, do contexto, mas eu vou dar pra gente pensar aí, pelo menos em duas situações. Uma tem o chefe, né? E outra o empregado. Ele precisa falar que está à disposição? Não, ele já recebe o salário para isso, né? Então ele não precisa falar que ele está à disposição. Outra situação, empresa fala isso para o cliente. Pessoal, também desnecessário, né? Tem o Código de Defesa do Consumidor, tem todas a relação entre empresa e cliente. Claro que você vendeu alguma coisa, você vai estar à disposição, né? Então não devo usar? Na maioria das vezes não. Você pode usar, sabe quando? Quando, por exemplo, você escreveu para um colega, o colega está te ajudando com uma atividade, por exemplo, e ele não tem obrigação nenhuma de fazer aquilo. E ele fala, olha, né, estou à sua disposição, posso te ajudar. Mas ele não teria essa obrigação, então de fato aí ele está à disposição. Agora, em outras situações, ali é um contrato já estabelecido, né? Então não tem nada aí
exatamente de estar à disposição, ok? Outro que, né, devem ser evitados ao máximo, sem mais para o momento, né? Vocês já devem ter visto, né? Coloca lá no texto, sem mais, ou sem mais para o momento, tanto faz. Pessoal, sem mais por quê? Foi para casa descansar? Não tem mais nada para fazer? Essa ideia é sem mais o quê? Vamos pensar o seguinte, você recebeu lá um e-mail, aí você leu, né, o conteúdo, de repente não tem mais nada escrito. O que você vai deduzir que aconteceu? Que acabou o e-mail, certo? É meio óbvio. Ou você vai ficar pensando, não escreveram sem mais aqui. Deve ter mais alguma coisa escondida, deixa eu procurar. Não, né? Ninguém vai fazer isso. Então não precisa colocar sem mais. É óbvio que se eu acabei o e-mail, não tem mais nada. E se tiver, eu escrevo outro, não tem problema. Então, essas expressões, elas são desnecessárias, ok? Totalmente desnecessárias, ok? Também não use sem outro particular para o momento, sem do que eu tinha para informar, sem do que nos oferece para o momento. Então, são expressões totalmente desnecessárias que nós precisamos evitar o uso. Então, aqui nós vamos parar essa parte e depois entraremos na última, que é apenas a análise de alguns modelos antigos, alguns modelos mais atuais, para a gente pensar aí numa produção, né, das nossas cartas, dos nossos e-mails, tá bom? Então, até mais.